Bom dia a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre, que é um oferecimento da Prismac Turismo, a agência de viagens que vende a passagem aérea online mais barata do Brasil. Fica ali no setor hoteleiro norte, Garvey Parque Hotel, né? E também do restaurante Esquina Mineira, que fica na 704, 705 Norte. E hoje nós vamos falar do tema que dominou tudo, né? Todos os noticiários nesta semana, né? Que foi a questão do julgamento do mensalão do PT, né? E tivemos o voto proferido pelo ministro Celso de Mello, né? E para falar sobre isso, nós temos aqui o nosso articulista político, João Eduardo Zisman, né? E o repórter do Planalto, o festejado Luiz Solano, né? Mas antes da gente falar sobre essa questão do mensalão, tem a questão também aí do escândalo lá na Fundação Banco do Brasil, que envolve inclusive personagens, né, do meio político aqui do Distrito Federal. Mas vamos primeiro ouvir aí o bom dia do nosso companheiro João Zisman, né? Bom dia, Ribeiro, bom dia, Solano, bom dia aos amigos da TV Brasília que nos assistem todo sábado aqui, estão nos prestigiando. A audiência tem subido bastante, né? Enfim, a gente não tem coisa boa para contar. Essa semana foi uma semana, vamos dizer assim, emblemática com essa história do voto do ministro Celso de Mello, que realmente não correspondeu à vontade popular. Então a justiça se afasta da sociedade, dá essa demonstração, um afastamento completo, total da sociedade, muito embora que as tecnicalidades do processo judicial permitam que a admissibilidade dos embargos infringentes, ou seja, mais um recurso dos condenados de mensalão, né? Mas me parece que ali é prato feito, foi feito para atender o Zé Disseu, foi feito para atender o Zé Genuíno, foi feito para atender o João Paulo Cunha, né? E a política se afasta, o Supremo se afastou da rua, mas a política está dentro do tribunal, porque na medida que a presidente Dilma nomeia os dois novatos que não participaram do primeiro julgamento do mensalão, né? E agora estão interferindo de sobremaneira, né? Porque foram dois votos favoráveis à admissibilidade dos embargos. Então a presidenta moveu dentro das atribuições presidenciais dela, moveu politicamente as peças para continuar privilegiando o estabelecimento dela, Zé Genuíno, PT, essa petezada condenada. É muito triste e realmente a gente esperava de um Supremo onde Joaquim Barbosa brilhou durante todo o julgamento do mensalão, a gente esperava que esse processo se encerrasse definitivo agora, já nessa etapa. Muito bem, e você, Solano? Bom dia, né? Bom dia. Cadê o abraço da sogra? Estou dando um abraço lá para a Vilmar, lá para o Iton, mas eu estou com vergonha. Vergonha e quero pedir desculpas aos 3 milhões de leitores que leram os meus artigos com relação ao julgamento. Eu até na manhã do julgamento, eu acreditava no ministro Celso de Mello. Agora foi jogado para trás toda a sujeira para que os senhores mensaleiros então sejam novamente julgados. Eu faço até aqui uma pergunta, eu entendo muito pouco de atos jurídicos. Será que não é uma grande oportunidade para Fernandinho Beiramar, para o NEM, todos aqueles bandidos que foram julgados pelo Supremo Tribunal Federal, também recorram e façam a mesma coisa que fizeram aí o Zé Genuíno, Zé Disseu, João Paulo Cunha, que façam a mesma coisa, porque já existe um precedente que o bandido pode ser julgado 2 vezes pela grande corte deste país. Estou com vergonha, peço desculpa mais uma vez pelos artigos, quando eu disse que eu acreditava no ministro Celso de Mello. Bem, antes da gente entrar, né, vocês já entraram, mas antes da gente dar continuidade a essa questão do mensalão, existe uma notícia interessante também, triste, mas interessante, né? Uma funcionária do Banco do Brasil, que estava trabalhando na Fundação Banco do Brasil, descobriu, sem nem muito esforço, né, que estava sendo promovida uma roubalheira lá dentro, né? Ou como tem acontecido em muitos outros órgãos dirigidos pelo PT, né? E aí o que acontece? Essa moça primeiro denunciou o fato aos seus superiores. E quando ela percebeu que seus superiores eram coniventes ou cúmplices, né, dessa roubalheira,
ela denunciou o Ministério Público e a polícia. O que acontece, para nossa surpresa, ao invés, né, de se prender os meliantes, os ladrões, né, aqueles que estão assaltando os cofres da Fundação Banco do Brasil, não. Eles resolveram, a polícia, né, o Ministério Público, resolveram que vão proteger a moça em relação aos ladrões. Quer dizer, primeiro é o reconhecimento claro de que os ladrões são mais poderosos do que o Estado, né? Porque eles não conseguem punir os ladrões e vão tentar preservar a vida da moça. Joãozinho, realmente nós invertemos tudo, né? Acabou o país, né? Não, isso é o caso típico do dilema kafkiano, né? Onde ele diz, quem é que está preso finalmente? Somos nós, os cidadãos de bem, que estamos do lado de cá para nos defender do bandido? Ou são os bandidos que estão à solta? A polícia prende para preservar a vida da pessoa em relação ao bandido. Que beleza. É muito triste, é perigoso, né? É um precedente que isso acontece, mas enfim, a gente tem que torcer, isso faz parte da realidade não só brasileira, mas no mundo todo tem os serviços de proteção à testemunha, né? Isso acontece, é triste, mas tem vergonhoso. Que se tomar providência em relação a quem está roubando o banco, né? Eu fico muito preocupado e acho que a gente deve estimular as denúncias. Né? Eu acho que quem tiver, como essa senhora aí que hoje está encarcerada, né? Vamos dizer assim. Está limitada, né, na sua liberdade. Na sua liberdade. Mas ela tomou a coragem necessária e a atitude correta. E eu acho que todos esses que veem os malfeitos aí, que virou uma palavra, né, que vem roubo no serviço público. A Dilma é filóloga, né? Ela criou a expressão malfeito para substituir roubalheira, né? Quem roubou tem que ser denunciado. Enfim, uma hora esses caras vão estar atrás das grades, né? Que não hajam novos embargos infringentes, né, por aí. Tá certo. O que você acha? Veja bem, o rapaz que está comandando toda essa situação esteve no Banco de Brasília. Ah, no BRB, Ele presidiu, inclusive, o Banco de Brasília e o governador mandou demiti-lo, não sei porquê. Agora, se você precisar de alguma coisa do cartões BRB ou mesmo do BRB Seguro, você não consegue nada. Você tem que conversar muito com eles. Então, também eu temo aí pela vida dessa senhora, porque eles são capazes de tudo. Agora, que ela não seja protegida pela Polícia Civil, ela seja protegida pela Polícia Federal e muito bem protegida, porque eles são vingativos e ela tem muita coisa para falar aqui para a sociedade. Ô, João, esse episódio e o outro que nós vamos comentar já, que é o Mensalão, me lembra muito a frase do Joelmir Betting, que quase toda semana nós estamos tendo que falar aqui, né? Aquela frase célebre, né, de que o PT nasceu com presos políticos e vai morrer com os políticos presos, né? Realmente é uma coisa louca. E o Mensalão? Quer dizer, quando a população brasileira já esperava que estivesse tudo definido e os meliantes, os delinquentes, os facínoras fossem para a cadeia, o que acontece? Aparece os embargos infringentes, né? Uma instituição que me parece quase secular, né? Como alguns deram aula lá no Supremo, principalmente diante dos holofotes, né? E aí, numa decisão de 6-5, né? Resolvem acatar os embargos infringentes para se fazer um novo julgamento para aquelas pessoas que tiveram uma condenação apertada de 6-4, 7-4, 6-5, alguma coisa assim. O que acontece? Mais prazos, vamos ter essa novela novamente, mas eu quero aqui lhe dizer uma coisa, telespectador da TV Brasília. Não culpe o ministro Celso de Mello, não. O ministro Celso de Mello foi apenas mais um, foi o último a votar. Mas se você reparar, depois que os mensaleiros foram condenados, os mensaleiros do PT foram condenados e não foram para a cadeia, de lá para cá, o governo do PT, o governo da presidente Dilma, substituiu 2 ministros. Ou seja, já que com aqueles ministros que estavam lá não era possível promover a absolvição, então vamos trocar os ministros. Quer dizer, essa discriminação odiosa que foi denunciada pelo ministro Gilmar Mendes, aconteceu. E aí, hoje nós somos obrigados a reconhecer que no Brasil
poderoso, político, e se estiver no governo, realmente não vai para a cadeia. Agora um detalhe, meu caro Raimundo Ribeiro, mais vergonhoso ainda, foram os fogos de artifício que soltaram atrás do Palácio do Planalto. E a presidente Dilma estava no Palácio do Planalto. Mas... Será que foi ela que mandou soltar? Quem soltou esses fogos no Palácio do Planalto? Isso é uma vergonha, você entendeu? Na casa, no poder, na casa da presidente Dilma, soltando foguete logo após que saiu o resultado. Lamentavelmente, essa atitude partiu lá do Palácio do Planalto, envergonha todos nós brasileiros. Mas olha, Solano, Joãozinho, realmente a população brasileira não tem nem o que dizer. A indignação é grande, quer dizer, na verdade o advogado falou correto, o advogado do Zé Dirceu. Não foi uma decisão do ministro Celso de Mello, foi uma decisão de 6 ministros do Supremo. Ora, é evidente o aparelhamento da máquina do Estado, que há muito tempo se vem denunciando, e o resultado está aí. O resultado é esse, meus amigos. Ou seja, se nós já não acreditávamos no Poder Executivo e não temos nenhuma razão para acreditar, dados maus antecedentes, se nós não acreditávamos no Poder Legislativo e também não tínhamos nenhuma razão para acreditar, lamentavelmente agora nós entramos num precipício, porque o descrédito que o Poder Judiciário vai ter agora é muito grande. Olha, quando a população não acredita nos poderes constituídos, aí realmente é o fundo do poço. Então eu não sei se essas pessoas que decidiram isso têm a consciência necessária do mal que estão fazendo para este país. Olha, o Poder Judiciário, ele tem que gozar de todo o respeito da população. E, lamentavelmente, essa decisão frustrou a expectativa da nação por uma coisa muito simples. Quer dizer, ninguém aqui está perseguindo ninguém sob o aspecto partidário. O que se quer é o seguinte: se o governante é ladrão e o Supremo disse que são, é cadeia neles, é só isso. Agora, se por fato dele ser poderoso, ser amigo do Lula, ser amigo de fulano de Beltrano, não vai para a cadeia, a mensagem que se joga é uma mensagem muito ruim, é uma mensagem de descrédito. E aí é aquela história, né? O precipício institucional que esse país pode ter que experimentar daqui a pouco. Eu hoje, a partir de agora, eu defendo que a gente faça uma nova Assembleia Nacional Constituinte, para que a gente possa fazer um novo contrato social, para que a gente possa rediscutir o papel do Supremo Tribunal Federal, para que a gente possa discutir o papel do Ministério Público, que é o órgão de controle social, e eu falo do Ministério Público Federal, porque há um ano atrás, por exemplo, eu fui protocolar uma representação contra o governador Agnello, e até hoje não tivemos nenhuma notícia. E aí, sob o manto protetor de segredo de justiça, não acontece absolutamente nada neste país. Quer dizer, o crime está compensando. Então nós temos que parar com isso. Mas, João, não sou eu que tenho que desabafar, né? Vocês têm que falar pela população. Não, o desabafo é natural, a indignação é total e completa da sociedade, né? Agora, a gente tem agora que analisar friamente o que é que vai impactar na prática essa admissibilidade dos recursos infringentes, dos embargos infringentes. Na verdade, não houve decisão favorável do ponto de vista de se inocentar ou aumentar a pena de alguém. Não houve inocência de ninguém. O que foi decidido pelo Supremo apenas é dar mais um prazo para uma nova apresentação de provas, enfim, reavaliar o julgamento. É um rejulgamento. Eu creio que a gente tem serenidade, a pressão popular tem que continuar. Eu creio que vai mudar, e se mudar vai ser coisa muito pouca no resultado final. É pena que como a gente colocou muito bem, você colocou, a política interferiu nessa questão do Supremo, né? A presidenta nomeou dois ministros que mudaram a história do julgamento mensalão. Já mudaram, né? E você, doutor Vieira, o que acha aí dessa decisão do Supremo? Bom dia, doutor Ribeiro. Bom dia, meu prezado amigo Solano.
Eu gostaria de pedir a todas as vênias, aos colegas que me antecederam, para dizer o seguinte, que a decisão do ministro do Supremo, Celso Mello, foi bastante técnica, em termos de justiça foi correta, porque ele levou em consideração o que está contido no regimento do Supremo. Porque, na verdade, uma decisão do Supremo, ela se eterniza. É uma decisão, ou seja, em um clamor popular, é muito efêmero. É hoje não. É hoje, amanhã não. E outra, para o leigo, acha que foi prejudicial à justiça, prejudicial ao Brasil, prejudicial ao clamor popular. É uma injustiça, muitos dizem. Mas ocorre o seguinte, que quem vive do direito, operando o direito no seu dia a dia, acha uma decisão correta, porque é uma nova decisão, é uma nova oportunidade que os réus têm para fazer com que as suas alegações processuais sejam novamente revistas. Isso é muito importante para a nossa justiça, para o povo brasileiro, até porque essa decisão do Supremo, o Supremo é a nossa Corte Suprema que decide as questões constitucionais. E de tal modo que eu quero dizer, para encerrar, que essa decisão foi legal e justamente para dar nova oportunidade para que esse processo seja rediscutido, para possivelmente corrigir algumas falhas que possivelmente ocorreram no processo anterior, nas decisões anteriores, que talvez, quem sabe, poderá haver até uma redução de pena, como também não poderá haver uma simples decisão do ministro Celso Mello de aceitar esses recursos. Não significa que amanhã as penas serão reduzidas, não significa isso. Apenas que o processo vai passar por nova discussão. Próximo sábado estaremos de volta. Muito bem, você veja que esse programa é Tribuna Livre, são opiniões divergentes, mas respeitosas. Então o Tribuna Livre volta já já. Bem, o Tribuna Livre está de volta e agora vamos falar um pouco sobre o Distrito Federal, o que tem acontecido aqui no Distrito Federal. E tivemos na última quarta-feira uma chuva muito bem-vinda, né? Porque afinal de contas o clima estava muito seco, estava horroroso, né? Mas a chuva nos trouxe uma coisa boa, né? Lavou um pouco aí a cidade, mas em compensação nos fez lembrar da SEB, né? Você veja que na hora que começou a ventar demais, né, aí a energia caiu em vários pontos, né, do Distrito Federal. Aliás, aqui é uma coisa interessante, quando o cachorro olha assim para o poste dizendo vou mijar, né, aí o que acontece? A energia cai. Mas que loucura, né, essa SEB, hein, ô Solano? Pois é, mas não era chuva não, eram lágrimas. Lágrimas? Lágrimas. Na quarta-feira, já, né, prevendo uma quarta-feira funesta? Lá do Supremo Tribunal Federal. Foram lágrimas que caíram, a chuva ela veio em boa hora, mas foram lágrimas que vieram do céu, lamentando o que aconteceu no Supremo Tribunal Federal. E com relação à SEB, eu digo, é a companhia pior avaliada no Brasil. Falar com a ouvidoria, não se consegue. Falar com o presidente... Mas a SEB está muito coerente, então, com o governo, né? Porque o governo também é muito mal avaliado, né? Eu tentei falar com o presidente da SEB, Rubens Fonseca, não responde, não atende, e a ouvidoria manda procurar um outro setor quando falta luz aqui na capital federal. Houve um problema na minha rua, em vários lugares de Brasília, e a ouvidoria só você procura determinado órgão, uma sessão, e que você não encontrava essa sessão. Jogo de empurra, né? Jogo de empurra. Lamentavelmente, eu digo, é a pior empresa de energia avaliada no país. Ô João, a gente está falando assim de uma forma meio jocosa e tudo, apesar de verdadeiro, né? Afinal de contas, todo mundo sentiu a falta de energia, né?
Mas que coisa, né? Quer dizer, na hora que chove, Brasília... Todo mundo sentiu e a própria SEB também, Mais de 1000 estatisticamente, pedidos, né? foram 904 telefonemas, só na quarta-feira, né, superando em 800% a média diária. Que loucura. Que é altíssima, são 100 reclamações diariamente, independente de chuva ou faça sol. A energia sempre cai. Mas é um apagão do governo, um apagão da SEB. E aqui, assim, choveu, vai faltar luz. Não tem, E os não tem bueiros solução. descobriram também que os bueiros tudo entupido, é uma loucura, né? Cara, a propaganda é enganosa. A gente sabe que quem anda nas ruas está vendo que a situação é péssima em qualquer serviço público. Nunca esteve tão mal. Nunca esteve tão mal. Iluminação. Nós fizemos uma denúncia que levou 6 meses lá, a ouvidoria da SEB, e o cidadão comum lá em Sobradinho, ali pertinho onde você mora. O cidadão reclamou pedindo para instalar um poste por questão de segurança, naquelas entrequadras, não me lembro bem qual que era, de Sobradinho. Enrolaram o cara durante 6 meses. Aí a imprensa denuncia, eles atendem. E a culpa é da imprensa, porque tem que estar denunciando. Quer dizer, é um absurdo. Isso aí é um serviço que a gente faz. E aí eu convoco a todos, e aí os nossos canais de comunicação estão abertos para toda a sociedade de Brasília, para que denuncie, porque se eles estão atendendo a imprensa, não atende o povo, não atende a imprensa, vamos denunciar. É um canal, É né? um canal, mas serviço público não tem. Apagão vai continuar tendo, é chuva, é bueiro entupido, é alagamento, é buraco na rua. Não se tem uma prestação de serviço decente. E por falar em denúncia, tem uma denúncia aí também que dominou os noticiários, né? Que é o fato do governo ter gasto através da TerraCap 3 milhões de reais, tirado do bolso do contribuinte através do cofre da TerraCap, para poder distribuir ingressos, né, para as ditas autoridades desta cidade, né? E aí, Joãozinho? Essa história, no dia 14 de fevereiro de 2013, nós já publicávamos na coluna diária que nós escrevemos, publicávamos esse absurdo, essa publicação no Diário Oficial, de que a TerraCap estaria comprando 1000 ingressos e um camarote só para distribuir. Alertamos isso, foi provocado toda aquela celeuma naquela ocasião, e a TerraCap se explicou da seguinte forma, em nota oficial, né, dizendo que aquilo era para criar um marketing de relacionamento com seus fornecedores. Mas desembargador é fornecedor? Desembargador é fornecedor de quê? Jornalista é fornecedor de quê? Deputado distrital é fornecedor de quê? Ora, gente, é gozar com a cara do povo. Isso a gente já esculhambava, fala. É uma esculhambação. Eu uso essa palavra porque faltam adjetivos para dizer toda a indignação que a gente tem em relação a esse descaso. E aí publica agora a lista, e aí tem gente que diz que não recebeu, tem gente que diz que não aceitou, mas os ingressos foram usados. E aí estão dizendo aí que tem cambista usando. Teve gente que vendeu os ingressos. Eu queria entrar nessa discussão porque tinha cambista no setor comercial sul vendendo ingresso não pelo valor, mas pela metade do seu valor. Claro que agora, não custou nada para ele, era de graça. Então teve cambista que ganhou dinheiro, não digo cambista, teve gente do governo que ganhou dinheiro com a venda desses ingressos que foram comprados pela TerraCap. Agora se tem notícia de que o Ministério Público entrou com alguma medida determinando ou solicitando, requerendo que a TerraCap devolvesse, né, o governo devolvesse esse dinheiro. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, realmente essa situação é muito grave. Primeiro porque isso é uma tentativa explícita de suborno. Quer dizer, o governo já não basta estar, entendeu, nesse campo pantanoso, né, da corrupção o tempo inteiro. Toda hora é denúncia, é roubalheira aqui, é roubalheira acolá. Agora vem essa questão de tentar subornar jornalista, tentar subornar parlamentar, tentar subornar autoridades do judiciário. E o Ministério Público parece que está pedindo, né, que seja recuperado esse dinheiro. Mas olha, a ação não pode parar nisso, quer dizer,
a devolução do dinheiro é importante, mas tão importante quanto é punir, porque o nome disso é improbidade administrativa, tentativa de suborno, corrupção, né? E outra coisa, o Estado Nacional é nosso, é da propriedade da Terracap. O que é que tem a Terracap BRB de comprar ingresso para dar para os outros? Nem que seja para o diabo A4 de fornecedor. Olha, o dinheiro tem que ser, o dinheiro nosso está ali dentro, é o dinheiro do povo. O Estado é do povo. Isso é um absurdo. Tudo que cerca a construção desse Estado Nacional é podre, é sujo. É verdade. Vem de safadeza. Quase 2 bilhões de 2 bilhões de reais e o Estado não está pronto. Não está pronto e não vai acabar. É cheio de gambiarra lá dentro. Cheio de gambiarra dentro do estádio. Não tem um banheiro que funcione. Não tem uma tomada que funcione direito. Bebedouro é água para tudo que é lado. É um escárnio. Vamos esperar que realmente o Judiciário haja com a celeridade necessária, provocado, no caso, pelo Ministério Público, no sentido de que, o dinheiro seja reposto, seja devolvido aos cofres públicos. E 2, que quem praticou o ato de corrupção, de tentativa de suborno, essa coisa toda, seja realmente punido, porque não se pode admitir, né, que pessoas que exercem função pública, né, ajam dessa forma. Mas o que eu percebo, sabe, João, é a disfarçatez. Quer dizer, o governo é o seguinte, ele age de forma ilícita. Se alguém descobrir, ele recua. Se não descobrir, o negócio continua. Você lembra quando nós aqui denunciamos uma casa que estava sendo alugada por 20 mil reais lá na W3 Sul? Na hora que nós denunciamos aqui, inclusive mostrando que era uma militante do PT que trabalha no Ministério da Saúde, que era dona da casa, que recebeu 70 mil para poder reformar a casa, aí o governo recuou. Mas você sabe de alguma providência posterior que foi tomada a isso? Ou seja, você até rescinde o contrato, mas alguém foi punido? Só vai ser punido quando apareceu o Saci Pererê e o Curupira desfilando na esplanada dos ministérios, com certeza. E deixa eu deixar aqui uma pergunta no ar. Alguém sabe onde é que estão os 200 mil reais que o soldado João Dias, um dia do ano passado aí, deixou lá na mesa do então secretário de governo Paulo Tadeu, e ele disse que esse dinheiro era de suborno? Era de tentativa, né, de calar a boca dele? Alguém está sabendo onde é que está esse dinheiro? É necessário que alguém responda, né, para a população. Afinal de contas, a população precisa saber. Aliás, tem no GDF uma secretaria que dizem que é de transparência, né? Transparente que ninguém vê. Pois é. Então, é hora da gente realmente começar a cobrar, né, do GDF, né, que ele dê as respostas necessárias. E o governador precisa parar, né, com essa cara de paisagem e começar a responder, né, as perguntas que estão no ar o tempo inteiro. Bem, o Tribuna Livre cumpre o seu papel de trazer aqui para você os fatos, para que você possa avaliar. Quero agradecer muito, né, ao João Eduardo Zisman, quero agradecer ao meu amigo Luiz Solano, né, agradecer ao Restaurante Esquina Mineira, a Prismac Turismo, mas principalmente quero agradecer a você, telespectador da TV Brasília, que fielmente todo sábado está aqui conosco, contribuindo para que a gente possa cada vez mais informar a população do Distrito Federal. Até sábado, se Deus quiser.